Moçada, e aí, tudo bem com vocês? Bom, comigo tá tudo bem. Apesar do tema hoje ser meio indigesto, hoje eu vou falar um pouquinho aqui sobre erro, né? O processo de fazer cerveja e sobre erro e fracasso mesmo na vida, né? Só fazendo cerveja não, isso é comum acontecer. Algum projeto ou alguma coisa que a gente tem que a gente queria que desse certo e de repente não dá. Bom, mas o objeto aqui basicamente é uma cerveja, uma Weissbier, que eu tentei fazer. Uma Weiss é uma cerveja de trigo, geralmente ela é branca. Esse é o Weiss, se eu não me engano, é a denominação de branco em alemão, cerveja branca. Um amargor baixo, que ela é pouco, leva pouco lúpulo, muita espuma. E essa aqui, uma Weissbier, geralmente ela remete ao cheiro de banana e canela, né? Que passou longe da minha. A minha remete ao cheiro de ácido, de vinagre, ácido acético. Mas não faz mal, não. Pô, errar tá intrínseco ao processo de criação, né, de qualquer coisa. É uma das bases. Mas uma das bases do processo de criação é justamente o erro, né? A gente tem que imaginar que possa dar errado. Mesmo porque para você conhecer qualquer processo todo, com um pouco mais de intimidade, você tem que já de antemão prever que há a possibilidade de errar. E você só conhece com intimidade mesmo quando você passa pelo erro, né? Ou então quando você estuda o erro, quando você conhece aquele caminho que leva ao erro em determinada coisa, assunto. Não adianta falar que não, errar a gente aprende com o erro dos outros. A gente deve errar menos possível. É verdade. Mas o ser humano mesmo, em geral, ele só aprende com o erro próprio. É muito difícil, tem que ser muito sábio para errar com o erro dos outros em pequenas nuances, como é o caso nosso aqui. E errar é diferente de fracassar, porque errar naquele percurso que você está fazendo ali, você erra, você corrige e tal, corrige a rota e tal, não sei o quê. Enquanto o fracasso não, o fracasso já é uma coisa mais cruel, né? O fracasso é quando basicamente você já gastou muito insumo naquele negócio. Não falo só de cerveja, mas gasta insumo na vida mesmo e de repente você tem que abandonar aquele processo, desistir daquele processo no meio do caminho, ou aquele processo não deu certo, você não quer continuar. Enfim, quando o receio do erro, né, o medo do erro, ele está maior do que a vontade de acertar. Ou então do que as possibilidades de acertar. Aí você acaba desistindo do negócio depois de já ter gastado uma certa energia naquilo, né? Bom, enfim, essa aqui, então, como eu falei, era uma cerveja de trigo, né? Que eu fiz pro final do ano. Queria que a galera tivesse experimentado minha cerveja aqui, que passou, aqui em casa passou o Réveillon uma turma, e não deu. Eu até tentei. Esse aqui você não deve, do jeito que tá aqui, a gente não deve servir nem pro inimigo, né? Quanto mais para um amigo energiano, vai envenenar o indivíduo. Vamos ver como é que ficou. Você viu que houve um processo de carbonatação, tinha gás dentro dela. É uma cerveja relativamente branca, puxando para um tom de amarelo. Como eu não levei muita sério a maturação nem nada, não fiz nenhum processo para limpar. Ela ficou meio turva assim, mas é o normal da cerveja de trigo. E agora vamos pro cheiro dela. Então o cheiro dela é uma coisa meio ácida, assim, sabe? É uma coisa que te convida a não tomar mesmo. Seu instinto já fala assim, ó, esse negócio não tá muito bom não. O gosto, então, é uma merda. Não, talvez se o caboclo tiver muito bêbado, desce, viu? Mas não desce, não. É difícil. Bom, gente, o que acontece? Cerveja é basicamente um processo de fermentação, né? Vocês já devem saber, mas fazendo uma explanação rapidinha, é o seguinte. Você retira o açúcar, no caso da cerveja, é da semente, né? Ou do malte. A gente cozinha um pouco uma semente, tira o amido dela, joga o fermento come esse açúcar, transforma esse açúcar
em álcool e CO2. O que acontece para ela se contaminar desse jeito? Você tem duas chances, duas coisas que geralmente acontecem. Ou entra uma bactéria, que é o nosso caso aqui, a bactéria começa a disputar com o mosto, ou com seu líquido doce, começa a disputar esse líquido com as leveduras, e a bactéria transforma isso em ácido acético, come o açúcar e produz ácido acético e gás carbônico. E deixa esse cheiro, esse gosto na cerveja. Ou também tem a contaminação por leveduras selvagens, que aí vai deixar a cerveja um pouco com cheiro de ovo podre, né? Isso é o que dizem por aí. Esse da levedura selvagem, como eu sempre compro fermento, eu acho que eu nunca, como sempre utilizo fermento novo, vai ser difícil acontecer. Basicamente, você tem 3 momentos na hora que você está fazendo a cerveja que pode acontecer dela contaminar. O primeiro é logo no fim da abraçagem, quando você acaba a fervura, aliás, está acabando a fervura ali, entre a fervura e o processo de inoculação do fermento, até você fechar a tampa do balde fermentador, há uma série de fatores ali que ela pode contaminar se você não fizer a sanitização correta. Acho que todo mundo que faz cerveja já sabe disso, né? Então tem na hora de inocular o fermento, tem a água que você utiliza para inocular o fermento, tem o próprio balde onde você joga a cerveja, às vezes você pegou a colher suja, tal, não sei o que. Os outros 2 momentos são menos prováveis, mas ainda assim acontece, que é na hora que você transfere de um balde fermentador para o outro, quando vai fazer a maturação dela, isso quando você transfere, tem gente que não transfere, né? Vai fazer a maturação, ou então quando vai fazer invase. Mas além de você estar utilizando menos utensílios nesses 2 momentos, tem também que ele já tem álcool ali na cerveja, então o ambiente já está um pouco mais alcalino, está um pouco mais estéril. E aí a probabilidade de contaminação é menor, apesar de existir, todo cuidado é pouco. Mas no caso aqui eu sei que foi na abraçagem, por 2 motivos. O primeiro é que, como já fiz alguma cerveja já e nunca deu nada errado, você vai ficando mais negligente, né? Com os cuidados que deveriam ser tomados, com a própria sanitização. E o outro porque geralmente na abraçagem, na fervura, você vai tomando umas e de repente você esquece de alguma coisa, enfia a colher ali no arroz e mete na cerveja. Opa, tô brincando, cara. Não é possível, né? Mas enfim, coisas do tipo, entendeu? E... Bom, é isso. Ficou uma merda, não dá pra tomar. Vou ter que jogar tudo fora, foram 10 litros. Outra coisa que eu queria mostrar é o seguinte. Eu invasei parte desse item aqui, ó. E é uma cerveja, como é uma cerveja de trigo, cerveja de trigo dá muita espuma. Então olha o que estava acontecendo. Não ia dar certo mesmo, não. Olha essa bosta. Não sei se vocês estão conseguindo ver daí. Mas você serve e é pura espuma. Cerveja de trigo já dá espuma, é por isso que ela é servida naqueles copos maiores, sabe? Aquelas tulipas enormes. Mas não faz mal não, vou continuar tentando. Vou ver se a próxima ou daqui a algumas eu faço uma Weiss melhor. E aí conto pra vocês, galera. Mas a vida é assim mesmo. É entre tropeços e acertos que a gente acha o caminho ideal. Tá ok? Bom, espero que tenha sido útil para alguém. Se você chegou até aqui, meu filho, deixa um comentário aí para eu saber o que vocês estão pensando. E se quiser se sentir à vontade, se inscreva no canal. Valeu? Meu nome é Diego e obrigado.